a verdadeira origem dos dinossauros, o que nunca vão vos contar sobre a origem da vida biológica. A vida, quando ela inicia muito simples, se tornando em formas mais complexas conforme a evolução vai caminhando. E a seleção natural não para apenas na fisicalidade, ela começa muito antes, desde a eternidade. As primeiras formas, para comparar hoje com algo supostamente físico, chamaríamos de seres unicelulares. Mas na verdade, a célula não existia. Se formos comparar o que é o átomo ele já é espiritual. A própria ciência não sabe o que é o átomo. O átomo sempre existiu e sempre existirá. Então, quando a gente pensa na Lemúria como o início das raças físicas, estamos equivocados, porque físico é tudo aquilo que é natural, que nasce, que surge. Então, se existia átomo antes, átomo sendo espiritual, a vida começou no espiritual. A partir do nível 3.5 da dita raça Lemúria, o planeta passou por um cataclismo que não foi unicamente físico, foi um cataclismo frequencial, em que o estado, antes aéreo, líquido, etérico, se transformou em sólido. Nisso se fechou os planos, a partir da raça ou sub-raça Lemúria 3.5. Inclusive hoje temos um conceito de que a nossa Kundalini está presa na última vértebra da nossa coluna vertebral hoje, chamado cóccix, e ela já era para ter subido. Esse é o atraso da humanidade. Então agora entramos na questão do dinossauro, como eles surgem. Eles surgem exatamente nessa sub-raça Lemúria 3.5, com uma Kundalini, ou seja, consciência, a chispa materna da divindade, não desperta, recebe mente como? De uma constelação perto do Cruzeiro do Sul, se apagam estrelas, não que elas caem, elas desaparecem. Da mesma forma que um ser físico, ao desencarnar, se torna uma chama no universo, talvez uma estrela, o inverso também procede. Quando se apaga uma estrela, alguém nasce. Tanto que quando Jesus, o Kabir, Jesus nasceu, a estrela estava no céu e logo se apagou. Muitos confundem hoje com a estrela d'alva ou com a polar. Não está nada relacionado a isso. Então, o que seriam os dinossauros? Já são formas complexas de vida, quando o átomo se tornou físico. Esses seres que saíram dessas estrelas, essa energia angélica, ela, por osmose, ela penetra na estrutura daqueles seres ainda em franco estado de experiência, que ainda não pode se dizer humanos propriamente dito, porque o humano tem que ter mente. Eles dão um adicional, se atirando atomicamente dentro da estrutura daqueles humanoides. E nisso acontece uma coabitação entre os corpos que eram astrais, não eram físicos,
e esse novo corpo de tônica mental, porque anjos são mentais, não são frios, mas eles têm a ponte da consciência. Graças a eles hoje temos cognição, razão, mas só que a gente sempre dá um jeitinho de deturpar tudo, deixar tudo extravagante ou ínfimo, inferiorizado, sempre. Então o que acontece com essa união, que não é sexual, é mental? A gente cria com a mente. Sabemos muito bem hoje em dia quanta coisa sai da mente racional, só observar a tecnologia. Só que acontece mais do que o olho vê. A união do divino com o humano, e o humano o deturpando, cria bestas. E essas bestas tomaram formas astrais, os gigantes dinossauros. Então eram divinos humanos sobre a face da Terra, porém bestializados. Então une uma consciência divina a algo ainda em experiência, que não se pode dizer humana ainda, criamos o quê? Bestas. E se a gente ainda fazer uma mistura, como aconteceu na Lemúria, de misturar o humano novo, agora com mente, com os animais, como aconteceu a cruza de lemurianos com uma lontra gigante, produto deles mesmo, como se fosse uma união sexual de geradores com sua prole. O resultado foi os animais, as bestas selvagens. Então, da mesma forma que pegar um humano perfeito e unir com um pseudo-humano imperfeito, ainda em desenvolvimento, criou demônios, bestas astrais. Até hoje a gente cria. Hoje a gente pare essas bestas a partir do nosso chakra chamado humeral, no lado direito do ombro, no costado. Que sempre se fala, não dê as costas para o seu inimigo. O inimigo é você mesmo, as suas criações. Então, aconteceu todo um desajuste que atrasou toda a evolução terrestre. E ela vai ter que ser novamente reformulada. Porque misturou o divino com o humano imperfeito. E depois o humano imperfeito, se achando já divino, com aquele impulso, cruza com animais. Aí vemos hoje o chimpanzé, os macacos e muitas das feras que cristalizaram quando a Terra, por processos vulcânicos ígneos, solidificou. A Terra não era térrea. A Terra ela era ectoplasmática. Com o evento da queima da Lemúria e afundamento, a Terra cristaliza e junto cristaliza o quê? As criaturas sobreviventes. Mas daí, como houve a possibilidade de haver dinossauros físicos? É como os ovos, e como hoje a gente vê com o DNA. Se conseguimos preservar o ovo em um lugar, uma região, uma profundidade onde a intempérie não destrói a estrutura do ovo ou do DNA, no caso hoje, mas atualmente, conseguimos criar novas proles, novas criaturas. Desculpa que meu áudio está sendo externo. Estou numa parada de condução esperando o meu ônibus. E aproveitando para falar um pouco com vocês. Então, o que seriam os fósseis dos dinossauros? Fósseis de lemurianos é bem difícil, porque ficaram numas camadas muito profundas. De lá para cá a Terra ganhou muitas reviravoltas, camadas, liquefando, ignizando,
solidificando novamente. São processos infinitos e ela ainda está nesse processo. Só que hoje está um dueto de tudo o que a gente conhece de estado de matéria. Então os dinossauros que cristalizaram, assim como a gente consegue, por exemplo, cristalizar o ar e se transformar em neve, é um ótimo exemplo para vocês entenderem como é possível o ar invisível se tornar visível através de flocos. O dinossauro hoje ele é cientificamente encontrado, não é muito difícil, dependendo da região já demarcada, já com estrutura óssea sólida. Mas aquilo ali é muito recente. Os dinossauros eram produtos da emoção humana. E até hoje há representantes, inclusive vemos nos livros de baixa magia, nos Grimórios Veros, nos livros ou tratados de Goetia, os demônios, na Cabala também. Não eram nada além das feras jurássicas, desses répteis. Quando o homem também se cristalizou e aconteceu novamente o cataclismo, e não foi só um, em que um asteroide acaba por vez com esse projeto, o DNA surge. E agora esses homens começam a criar essas bestas dentro, não mais fora. Por isso não vemos mais dinossauros na natureza terrestre. E onde é que está o dinossauro hoje? No novo cérebro que foi necessário ser criado, porque antes não se tinha necessidade de um software para ganhar o sinal mental de uma mente que não existia, que apenas com a queda frequencial dos anjos dentro da estrutura humana que possibilitou essa investida. Hoje temos no cérebro dito reptiliano, é o dinossauro em nós. Instintos básicos, fome, sede, libido sexual, ira, todas essas coisas que resultaram da cruza de perfeitos com seres imperfeitos. E ainda temos sempre as cópias. A natureza ela é econômica, ela economiza para não perder nada. Mesmo com as criaturas morrendo, a matéria-prima volta para ela. Então hoje temos essa ferocidade do dinossauro. E ainda temos os fósseis dos dinossauros que conviveram junto com os homens e se revoltaram contra os homens. Em troca, os homens, que já eram iracundos, agora se revoltam com os remanescentes, com os descendentes dos dinossauros, que são os répteis. Tanto que covardemente a gente acerta na cabeça. E por acaso nós temos o cérebro reptiliano exatamente na cabeça. E essa mente ainda não se desenvolveu. Era para ter retornado a ser angélica, caso a gente tivesse bem usado a mente quando a Kundalini, o fogo interno da vida, estava em 3,5 voltas, que deveria acompanhar o novo cérebro depois do cataclisma Lemuri. Chega a Atlântida, a gente já é uma mistura de tudo: feroz, bondoso, pacífico, raivoso. A gente é uma confusão manifestada, contraditivo. E o resultado foi ter que passar o lápis, ou melhor, a borracha, no projeto de novo. Veio o dilúvio e aqueles seres ainda eram meio físicos, meio plasma. Para hoje, toda essa herança está aonde? No plasma do sangue humano de todos os seres com sangue, quente ou não. E a gente caminha para ainda construir bestas, monstros,
quase aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Só que agora as bestas não serão mais criadas em laboratório. Esses senhores de laboratório que não sabem nada disso que estou falando, porque não passam das paredes dos seus laboratórios os seus conceitos. Hoje, a monstruosidade se faz presente sem precisar de muitos esforços, sem precisar de muita habilidade. Essa é a atual humanidade. Paz.